É Atos de novo, e dessa vez vou estar falando sobre o empatizar, né? Vamos estar falando sobre um pouco do jogo Black Stories, que é um jogo de cartas, de mistério e muito raciocínio, que desafia os jogadores a solucionar enigmas. Criado pelo alemão Holger Bosch em 2004, o jogo se baseia em uma série de histórias intrigantes. As cartas possuem narrativas curtas e obscuras, muitas vezes inspiradas em crimes reais, lendas ou situações em comum. O objetivo do jogo é que tenha um narrador separado dos jogadores, para que ele leia a descrição da carta para os outros jogadores, que atuam como detetives e fazem perguntas de sim ou não, para tentar desvendar o mistério. Possuem acesso a informações limitadas e devem utilizar a lógica, a imaginação, dedução para criar hipóteses até achar uma solução. O narrador deve responder apenas com sim, não ou irrelevante às perguntas dos jogadores. É um jogo ideal para se jogar em grupo, estimulando muito o trabalho em equipe e a capacidade de resolver problemas. Dando continuidade aos processos de design, vou estar falando aqui sobre análise similar que a gente fez, né? A gente pegou uma variação do mesmo jogo, no caso o Green Stories, que traz como ponto positivo a conscientização ambiental, que as histórias das cartas ajudam muito nessa conscientização sobre questões ambientais, que pode ajudar até pessoas a se inspirarem e adotarem práticas mais sustentáveis no cotidiano. A educação também, as cartas podem ser ferramentas eficazes para educar pessoas, especialmente crianças e jovens, sobre as questões ambientais, e a inspiração para a ação, que ao ver os personagens que lidam com essas questões, acaba motivando as pessoas a agirem, fazerem a diferença. Os pontos negativos que ela traz, o jogo é muito superficial em si. Algumas histórias verdes podem correr o risco de abordar questões ambientais de maneira superficial ou simplista, podendo acabar sendo muito complexo. As histórias verdes também apresentam um viés ideológico em relação a certas soluções ambientais, que podem levar ao negligenciamento de perspectivas alternativas ou soluções inovadoras. Falar aqui um pouquinho da parte de definição. Nós definimos que o objetivo do jogo da gente era conscientizar as pessoas de que teriam impacto ambiental, de que teriam impacto daquelas lendas indígenas com relação ao meio ambiente, cada um com uma temática diferente. Esperamos que a experiência do jogador seja se divertir, aprendendo de certa forma sobre as impactações ao meio ambiente e que o usuário tenha necessidade de mergulhar para dentro e que ele consiga interagir com relação àquilo através do nosso feedback, através de várias questões em que pegamos umas temáticas para que eles consigam interagir e a gente possa melhorar o nosso jogo ainda mais. Bom, continuando aqui um pouquinho sobre o que nós pensamos colocando no Persona. Escolhemos uma persona aleatória, onde o nome se chama Pedro Victor, e tentamos encaixar essa persona de acordo com o que a gente vê de ideal para o jogo, ver do que a pessoa busca para jogar o nosso jogo, do que a gente imagina que ela busque para querer estar jogando aquele jogo de cartas. E também pegamos de uma idade acessível para o nosso público-alvo. Seria entre os 10 aos 17 anos por aí, e escolhemos uma persona com a idade média de 13 para refletir um pouco do que a gente pensa para os nossos usuários. Bom, falar aqui um pouquinho agora sobre a nossas ideias, idear do nosso brainstorming, que eu fiz com os meus colegas de sala Eberson Vitor e Gustavo Lima. Nós pensamos várias coisas, mas eu vou atribuir as principais. Pensamos muito sobre tribos indígenas, que é algo que impacta muito dentro da matéria indígena, dentro do que queremos, que é o lado indígena. Pensamos sobre várias lendas do folclore, que são coisas místicas, são coisas que a gente cresce ouvindo, são coisas
que lembram nossa infância, que relembram uma memória que afeta ali realmente e faz com que as pessoas queiram jogar, que desperta interesse. É, Aí pensamos naquela temática um pouco de indígenas europeus, onde foi muito afetado esse lado indígena, teve escravização, algo muito pesado, e pegamos um pouco desse lado da história. Aí aproveitamos e juntamos esses aspectos todos que temos nas lendas indígenas, o assunto indígena, ao impacto ao meio ambiente, que nem citado anteriormente, de querer impactar, de trazer as lendas para que reflitam sobre impactos indígenas, para que não cometam os impactos indígenas e que causem reflexões e que façam com que reflitam e que a gente consiga evitar, nem que seja um pouco, sei que é muito amplo, mas nem que seja um pouco de desmatamento, a gente consiga melhorar para que o planeta Terra evolua cada vez mais e é isso. Tentamos usar os lados indígenas, as lendas, para que há aquela reflexão, há aquele mental de querer refletir para melhorar no cenário de aspectos ambientais. Vou estar falando agora sobre o prototipar, qual foi o processo até chegar na carta definitiva. A gente teve vários protótipos até achar um definitivo, pegando feedbacks de professores e de alunos, trocando ideias entre nós do grupo, tendo que explorar muito a criatividade e usar dos recursos dos programas que a gente aprendeu em sala para chegar na conclusão da carta. Falando agora sobre o testar, a gente fez o primeiro teste com os protótipos em sala, com a própria turma, visto que teríamos que melhorar a narrativa dos textos, tanto nas partes dos enigmas como nas respostas. E as imagens também, que ainda estavam sendo desenvolvidas. Depois que refinamos tudo, foi realizado com a turma do terceiro módulo o segundo teste, onde nos deram vários feedbacks importantes sobre como estava o nível das cartas e como a gente poderia melhorar de forma que não ficasse muito complexo ou desinteressante de jogar. A questão de implementar as cartas finais, mexemos mais no conceito da interface do visual do design, nas bordas, textos, alteramos mais a questão das histórias narrativas mesmo. A narrativa do jogo é que para os indígenas as narrativas constituem-se mais do que relatos de um fato, em que aparecem personagens enigmáticos como Saci Pererê, Boitatá, Ayara, seres que habitam lugares comuns, como os rios e as matas. São narrativas de vida e são histórias da vida. Eu vou falar um pouco sobre as análises das referências de personagens. Analisamos as referências com base nas lendas indígenas, tanto no folclore como nos deuses. Porém, iremos fazer no estilo Chibi, que assim classificamos nosso trabalho especializado para crianças a partir de 12 anos. Irei falar um pouco sobre a ficha dos personagens. Para o Saci, o figurino seria um gorro vermelho e roupas rasgadas, para dar a entender para os outros que o Saci seria um bagunceiro, usando um cachimbo como adereço. Já o Curupira, ele usa uma pele de animal com alguns ornamentos de madeira e folhas, e de adereço usa arco e flecha feito de cipó e folhas, dando a entender que ele só usa coisas voltadas da floresta. Características de design das referências encontradas dos cenários. Resumo geral. Em cenários indígenas em estilo Chibi, é possível encontrar elementos da natureza, como árvores, animais e rios, além de elementos culturais indígenas, como trajes típicos e artefatos e símbolos. As cores padrões usadas nos trajes e artefatos variam de acordo com a cultura retratada. É comum encontrar estampas geométricas, desenhos de animais ou plantas, e cores vibrantes como vermelho, laranja e amarelo. O tamanho e a forma dos personagens também podem ter relação com a cultura retratada. Dependendo do tamanho e importância que são dados aos deuses, heróis ou personagens históricos em cada cultura. Ficha de cenário.
Ambientação fantástica. Os indígenas podem incluir paisagens exóticas e místicas, com florestas densas, cachoeiras majestosas e montanhas estonteantes. Os personagens indígenas possuem habilidades especiais, como a capacidade de se comunicar com animais e plantas, controlar elementos da natureza e possuir visões místicas. Mundos reais: Amazônia, Rio Capibaribe, comunidades Tupi-Guarani. Cidades. As cidades indígenas muitas vezes são contribuídas ao redor de reservas indígenas ou terras protegidas e são concebidas para serem ambientalmente sustentáveis, utilizando práticas agrícolas e de construção tradicionais. Há uma ênfase na preservação da natureza e do meio ambiente, que é fundamental para a comunidade indígena. Olá, meu nome é Eberson Vitor, sou do curso Jogos Digitais. Hoje eu vou falar um pouco sobre estudo de cores, de personagens em cenários, começando com personagem. Descrição de cores Chibi, parte 1. A paleta de cores Chibi, com linhas grossas e luz e sombra, geralmente é composta por tons pastéis, como rosa bebê, azul bebê, amarelo claro, verde menta e lilás, e tons de pele suaves. Essas cores são escolhidas para criar uma sensação amigável e fofa, que é a característica dos personagens chibi. As cores são aplicadas em áreas de destaque, como os olhos e cabelos, para enfatizar as características únicas dos personagens. As cores mais escuras são usadas para sombrear as áreas sombreadas, enquanto as cores mais claras são usadas para realçar as áreas iluminadas. Esse contraste cria uma sensação de profundidade e volume aos personagens. Descrição de cores Chibi, parte 2. As linhas grossas são usadas para definir as bordas dos personagens e para criar formas em áreas específicas, como cabelos e roupas. Isso ajuda a destacar as características únicas dos personagens e a torná-los mais reconhecíveis. No geral, a paleta de cores chibi com linhas grossas e luz e sombra cria personagens adoráveis e encantadores, que são facilmente identificáveis e agradáveis de se olhar. Cenários indígenas, paleta de cores, tons de terra. As cores da terra, como marrom ocre, terracota e tons de areia, são comumente encontrados em cenários indígenas. Essas cores representam a relação intrínseca das comunidades indígenas com a terra e sua sustentabilidade e a importância da harmonia com o meio ambiente. Verde vibrante. O verde vivo e intenso é uma cor muito presente nos cenários indígenas, simbolizando a rica vegetação, florestas tropicais e a biodiversidade das regiões habitadas por esses povos. É uma cor muito associada à vida, renovação e espiritualidade. Azul e turquesa. Essas cores são relacionadas aos corpos de água presentes nos territórios indígenas, como rios, lagos e cachoeiras. Representam a importância da água como fonte de vida, purificação e conexão espiritual. Vermelho e laranja. Essas cores vivas e quentes são frequentemente usadas nas pinturas corporais e nos tecidos tradicionais das comunidades indígenas. Elas simbolizam a energia, força e celebração e também podem estar associadas a rituais e cerimônias. Amarelo e dourado representam o sol e a luz, elementos vitais para as comunidades indígenas. Essas cores são relacionadas à energia, à sabedoria astral e à conexão espiritual com os cosmos. Regras e sinopse do jogo. Sinopse. Nosso jogo tem como principal intuito mostrar ações humanas contra o meio ambiente, usando os personagens do folclore brasileiro de uma forma educativa. Regras. Há uma única regra: os jogadores devem formular suas perguntas, de modo que a pessoa que saiba o caso por completo, quem leu o verso da carta, responda apenas com sim ou não
ou irrelevante quando a pergunta não for ajudar em nada. As perguntas, cedo ou tarde, levarão os jogadores a descobrirem o restante do enigma. Irei explicar um pouco do porquê usamos esse conceito e escolhas visuais no pattern. Optamos usar esse conceito e escolhas visuais para mostrar alguns dos designs que os indígenas trazem consigo como uma forma de profunda conexão com a natureza, uma valorização do equilíbrio e uma reverência aos ciclos naturais. Valorizar a rica herança cultural dos povos indígenas. Esses visuais muitas vezes são inspirados pela fauna, flora, elementos geográficos e elementos simbólicos que fazem parte do cotidiano e do imaginário dessas comunidades. Vou estar falando aqui sobre as fontes tipográficas que a gente usou. A gente usou a Cooper Black para dar uma estética retrô, criar uma ideia nostálgica. A fonte em si é muito versátil, que transmite uma sensação de conforto, diversão, familiaridade, dentro do contexto que utilizamos. E a gente usou ela somente para o enigma e a resposta. Para título, cabeçalho e sinopse, a gente optou pela Snap ITC, para dar uma estética impactante no nome da carta, no título da carta, dando um ar de energia e personalidade. Claro, também adicionando um pouco de originalidade ao projeto. A ideia foi transmitir uma mensagem forte e impactar. Eu irei falar um pouco sobre a marca, explicar o conceito, o símbolo e a paleta de cores. O conceito que fizemos nas cartas foi bastante importante na caracterização do nosso tema e nas escolhas. Decidimos fazer algo diferente. Decidimos pegar o estilo do desenho chibi, que foi usado para colocar uma característica melhor. O símbolo foi bastante importante para darmos a importância de entender que a carta representa lendas indígenas e que isso é muito importante para muitas pessoas. As paletas de cores, nós usamos um pouco de sutileza para que assim não fique tão diferente. Olá, me chamo Antônio Eduardo. Vim aqui falar um pouquinho sobre as marcas, tema predominante no conteúdo do professor Breno. E vim dar continuidade um pouco sobre o que a Adalberto estava comentando. Ainda sobre o estudo de cores, nós nos inspiramos em umas cores mais predominantes do lado indígena, principalmente pegando o lado verde do lado indígena e um pouco do amarronzado de madeira, aquele símbolo indígena mesmo. Além disso, usamos como marca principal de símbolo um pouco do nosso tema voltado para o folclore e tentamos trazer as cores das paletas de cores para esse símbolo e juntar tudo dentro da nossa temática para que saísse um símbolo completamente natural e voltado para o lado indígena.